Olá! Se por acaso alguém ainda acha que a carreira de médico no Brasil é aquele caminho, sabe, dourado, previsível, bom, tá na hora de pensar de novo. A realidade, gente, mudou e mudou muito. Nesta análise, vamos mergulhar fundo nas transformações que estão sacudindo a profissão e, o mais importante, descobrir como dá para não só sobreviver, mas de fato prosperar nesse novo cenário. Puxa, uma percepção de que se pode ser descartável a qualquer momento. Essa frase, do Dr. Rafael de Sico, é um soco no estômago. Na verdade, ela resume com uma perfeição até dolorosa a ansiedade que está no ar para uma nova geração inteira de médicos. Essa sensação de ser só mais um número no mercado que está cada vez mais cheio, é assustadora. E, infelizmente, é cada vez mais real. E olha, isso não é só um sentimento, não. Os números estão aí para provar e eles são assustadores. Pensa só nisso aqui. A projeção é de 1 milhão de médicos no Brasil até 2030. 1 milhão. Dá para imaginar a concorrência? Vai ser uma coisa brutal. Aquela ideia antiga, sabe? De que era só pegar o diploma e pronto, sucesso garantido, esquece. Isso aí já é. Então, como é que a gente desmonta esse quebra-cabeça? Bom, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que o modelo antigo não funciona mais. Depois, vamos fazer um diagnóstico bem preciso das causas dessa crise. Aí, a gente entra na solução, na chave da virada, a tal da mentalidade empreendedora. Vamos ver também como a tecnologia entra como uma aliada poderosa. E no final, a gente vai tentar desenhar juntos o futuro dessa carreira. Bora lá? Vamos começar pelo básico então. O modelo antigo, bom, ele simplesmente desmoronou. A conta não fecha mais. De um lado, o mercado lotado de profissionais. Do outro, o valor dos plantões, que para muita gente é a principal fonte de renda, estagnado, parado no tempo há anos. Aquela segurança financeira que um dia foi quase uma garantia, hoje parece mais uma miragem. Mas calma. Antes de pular para a solução, a gente tem que fazer o que todo bom médico faz, certo? Um diagnóstico preciso. Porque os problemas que a gente vê hoje, eles não aconteceram por acaso. São sintomas. Sintomas bem claros de um sistema que ficou para trás. Que ficou parado no tempo, enquanto o mundo ao redor e a própria medicina avançavam numa velocidade incrível. E aqui a gente chega no coração do problema. As faculdades de medicina formam técnicos brilhantes, médicos incríveis, mas péssimos gestores da própria carreira. Elas ensinam a salvar vidas, o que é fundamental, claro, mas esquecem de ensinar a gerir o próprio dinheiro, a construir uma presença profissional e, o pior, o que é realmente grave, muitas vezes promovem uma cultura tóxica, uma cultura do sofrimento, onde estar esgotado, onde o burnout é visto quase como uma medalha de honra. E qual o resultado disso tudo? Profissionais tomando decisões de carreira baseadas no desespero e não na estratégia. Isso acaba levando a uma armadilha mental muito perigosa, que a gente pode chamar aqui de moeda plantão. É aquela mentalidade de converter tudo em horas de trabalho. Sabe como é? Ah, um carro novo. Isso são uns 15 plantões. Aquela viagem de férias vão ser mais 10 plantões. Vira um ciclo vicioso, onde a pessoa está literalmente trocando tempo de vida, saúde, por dinheiro imediato. E o preço que se paga lá na frente é altíssimo. Esgotamento total e uma instabilidade financeira gigante no longo prazo. E essa imagem aqui mostra bem o abismo que existe entre duas formas de encarar a profissão. De um lado, o médico tradicional, sempre na correria, apagando o incêndio, reagindo aos problemas que aparecem. Do outro, o médico empreendedor, que pensa como um estrategista, que tem um plano, que constrói ativamente a própria carreira. A diferença, veja bem, não está no diploma, está toda na mentalidade. E é exatamente aqui, nesse ponto, que o jogo vira. A grande virada de chave, a solução, não está em fazer mais um curso, mais uma especialidade. A mudança de verdade é interna. É uma mudança de postura. É deixar de se ver só como um clínico para se assumir como um médico empreendedor. Basicamente, o CEO da própria carreira. Olha essa frase. Lucrar não é pecado. É para a gente repetir isso como um mantra. Lucrar não é pecado. Por tempo demais existiu um tabu. Uma ideia de que falar de negócios, de dinheiro, era algo sujo na medicina. Mas a verdade nua e crua é que o médico é um prestador de serviço, um profissional liberal. E garantir a própria saúde financeira é o que permite, por mais irônico que pareça, ter condições de cuidar melhor dos outros no longo prazo. Tá, legal. Mas e na prática? Por onde se começa? O primeiro passo é simples, mas é quase revolucionário. Planejar a vida que se quer ter e depois encaixar a carreira nela. E não o contrário, que é o que a maioria faz. Outra coisa,
investigar a fundo a rotina real da especialidade que se quer seguir, sem romantizar. E talvez o ponto mais crucial de todos, pedir ajuda. Ninguém precisa ser especialista em contabilidade ou direito. É para isso que existem assessores. Contratar esses profissionais desde o comecinho da carreira, acredite, consertar um erro lá na frente sai infinitamente mais caro do que começar do jeito certo. E a boa notícia no meio disto tudo é que ninguém precisa fazer essa transição sozinho, remando contra a maré. A tecnologia hoje é uma aliada, mas uma aliada incrível, com ferramentas feitas sob medida para transformar esse plano de carreira em realidade, e de um jeito muito mais simples e eficiente do que se poderia imaginar há alguns anos. Olha só essa promessa. A pessoa cuida dos pacientes, a gente cuida de todo o resto. Isso é música para os ouvidos de qualquer profissional de saúde, né? A ideia é exatamente essa. Deixar a burocracia, a gestão, as marcações, enfim, tudo aquilo que não é ato médico nas mãos da tecnologia. E o que isso gera? Libera tempo e principalmente energia mental para o que realmente importa: o cuidado com o paciente e o pensamento estratégico da carreira. E quando a gente fala todo o resto, do que exatamente estamos falando? Pense em tudo de ponta a ponta, da agenda inteligente até o faturamento e o pagamento de impostos. Prontuário eletrônico com inteligência artificial que pode até ajudar a transcrever a consulta. Ferramentas de marketing, de relacionamento com o paciente. Plataformas seguras de telemedicina. Agora imagina tudo isso funcionando de forma automática, integrada, ali, na palma da mão, no celular. E qual é o resultado prático disso? Liberdade. Uma liberdade que as gerações anteriores de médicos nem sonhavam em ter. Acabou aquela era em que era preciso fazer dívidas gigantescas para montar uma clínica própria. A tecnologia hoje permite modelos muito mais leves, mais ágeis. Dá para alugar um consultório só por uma tarde, atender em cidades diferentes, trabalhar de casa. O poder de escolha, finalmente, volta para as mãos do profissional. Mas, um momento, tenho um alerta aqui, e é um alerta muito sério. Ir para o digital não é fazer de qualquer jeito. E esse dado aqui é, sinceramente, chocante. Só 18% das instituições de saúde no Brasil estão em conformidade com as leis de proteção de dados. Usar o WhatsApp, por exemplo, para trocar informações com pacientes não é só amadorismo. É um risco jurídico e ético gigantesco, tanto para o médico quanto para o próprio paciente. Então o que a gente pode concluir disso tudo? O futuro da carreira médica, no fundo, se resume a uma escolha. É uma bifurcação. De um lado, dá para continuar sendo levado pela correnteza, reagindo aos problemas conforme eles aparecem, ou, do outro lado, dá para pegar o leme do barco e desenhar de forma intencional a carreira e a vida que se quer de verdade. Eu acho que essa ideia final diz tudo. O conceito de sucesso mudou. Sucesso não é mais medido pela capacidade de aguentar sofrimento, pelo número de noites sem dormir. O novo sucesso é ter equilíbrio, é construir uma carreira que sirva à vida, e não o contrário. A palavra-chave não é mais sobrevivência, a palavra-chave agora é design, é planeamento intencional. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta. Uma pergunta para uma reflexão bem honesta. Quem é médico está construindo uma carreira ou está só trocando horas de plantão por dinheiro? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir todo o futuro profissional.